Glória a Deus. Podeis sentar, amados, em nome do Senhor Jesus, queremos meditar na palavra dele. Abra sua Bíblia então no livro de Lucas, mesmo evangelho que nós lemos na abertura deste culto, no capítulo 8 agora, nos versos de 1 a 15. Lucas capítulo 8, versos de 1 a 15. Esse é um texto conhecidíssimo. Eu creio que eu já citei nesses 6 anos e meio que Deus me deu para estar aqui junto com os irmãos louvando a Deus. Eu acho que já citei esse texto aí pelo menos umas 30 vezes. Alguma menção sempre a gente faz a ele. Eu preguei esse texto, eu acho que foi em 1995. Nunca mais preguei sobre ele. E Deus colocou no meu coração na semana passada, já segunda-feira eu comecei estudando esse texto e Deus me mostrou algumas coisas maravilhosas nele. Eu gostaria de compartilhar com vocês. Você recebe? Amém? Então abra lá sua Bíblia, Lucas capítulo 8. Eu vou estar lendo então na versão século 21, que diz assim, Lucas capítulo 8, verso 1 em diante até o verso 15. Depois dessas coisas, Jesus começou a andar de cidade em cidade, de povoado em povoado, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 o acompanhavam. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos, de doenças, também iam com ele. Maria, chamada Magdalena, da qual havia saído 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, administrador de Herodes, Susana, e muitas outras que os serviam com os seus bens. Certa vez aglomerou-se uma grande multidão e gente de toda a cidade veio ao seu encontro. E Jesus disse por meio de parábolas. O semeador saiu para semear a sua semente. Enquanto semeava, parte da semente caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Outra parte caiu sobre pedras e depois de brotar secou, pois não havia umidade. Outra parte caiu no meio dos espinhos, mas estes, crescendo com ela, a sufocaram. Outra parte, porém, caiu em terra boa, e brotando deu fruto a 100 por 1. E ele exclamava, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então os seus discípulos lhe perguntaram, o que significa essa parábola? E ele respondeu, a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros se fala por meio de parábolas, para que vendo não vejam, ouvindo não entendam. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são os que ouvem, mas logo vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não aconteça que, crendo, sejam salvos. Os que estão sobre as pedras são os que, ouvindo a palavra, recebem-na com alegria, contudo, eles não têm raiz e creem apenas por algum tempo, e desviam-se na hora da provação. A parte que caiu entre os espinhos são os que ouviram e, seguindo seu caminho, algumas traduções colocam passado o tempo, mas a ideia do original, depois nós vamos ver, é seguir o seu próprio caminho, são sufocados pelas preocupações, riquezas e prazeres desta vida e não dão fruto que chegue a amadurecer. Mas a que caiu em boa terra são os que, ouvindo a palavra com coração honesto e bom, conservam-na e dão fruto com perseverança. Vamos orar? Querido Deus, estamos diante da Tua palavra, a palavra do Senhor Jesus ensinada a nós, e hoje, esta porção da palavra, Senhor, o Senhor revelou aos seus discípulos o significado
que ela, de fato, foi lançada. O profeta Isaías nos diz que nenhuma palavra do Senhor volta para o Senhor vazia, mas produz aquilo para o qual o Senhor a enviou. Senhor, que esta palavra seja a palavra de vida ao nosso coração neste encontro. Que seja a palavra de esperança, que seja a palavra que produz em nós transformação, a fim de que com perseverança possamos produzir frutos agradáveis ao Senhor. E Jesus mesmo nos ensina que o Senhor é glorificado quando nós damos muito fruto. Ajuda-nos, Senhor, a sermos frutíferos para a glória do Senhor mesmo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. A dinâmica do reino. A palavra dínamos é a mesma palavra traduzida para dinamite, aquilo que explode, aquilo que provoca transformação. Quando Jesus falou do Espírito Santo, ele disse que virá sobre vocês o poder de Deus. A palavra ali é dinamis. Dinamis é aquilo que transforma, que muda a realidade, transforma os corações. Então a dinâmica do reino. Jesus ensina a dinâmica do reino aos seus discípulos. O verso 9 e 10, o verso 9, os discípulos estão perguntando a Jesus por que ele estava falando por parábolas. Eu peço que você deixe o seu texto aberto aí e vamos para Mateus no capítulo 13, verso 13 e 14. Mateus capítulo 13, versos 14. Verso 13 fala: por isso eu lhes falo por meio de parábolas, para que vendo não veem, ouvindo não ouvem e nem entendam. E nele se cumpra a profecia de Isaías que diz, verso 14, ouvindo ouvireis e nunca entendereis, vendo vereis e jamais percebereis, porque o coração deste povo se tornou insensível. E com os ouvidos ouviram de má vontade, e fecharam os olhos para não verem, nem ouçam com os ouvidos, nem entendam com o coração, nem se convertam e eu os cure. Jesus parece ser bastante radical e Jesus é radical. Jesus veio nos trazer vida, mas também veio trazer divisão. Ele diz, vocês pensam que eu vim trazer paz à terra? Não, eu vim trazer divisão. E a partir de agora, 2 estarão divididos contra 3, 3 contra 2, nora contra sogra, sogra contra nora. A mensagem do Evangelho do Senhor Jesus, na verdade, nos separa. E deve ser assim. A primeira separação deve acontecer no interior. Jesus diz no Evangelho, no capítulo 9 de Lucas, no verso 23, ele faz um desafio a mim e a você, ele diz, se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome cada dia sua cruz e siga-me. Não é pegar a cruz de Jesus, a cruz dele ele levou. A minha cruz eu tenho que levar, a sua cruz você tem que levar, e não me diga que a sua sogra é a sua cruz. Ela pode ser seu fardo, mas não é sua cruz. Tá? Não vamos misturar as coisas. Uma coisa é fardo, outra coisa é cruz. A cruz é lugar de morte, é o lugar onde nós devemos nos levar. Nós devemos morrer na cruz. As outras coisas, as dificuldades que você enfrenta, talvez uma enfermidade, um problema na escola, um problema na empresa, um problema na firma, no trabalho, na rua, isso são fardos. Fardos. Jesus alerta em Mateus capítulo 11, ele fala assim, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus faz uma proposta de troca de fardos, não de cruz. A cruz é nossa. Então a mensagem do Evangelho que Jesus anunciou àqueles homens era uma mensagem que vinha ao encontro de todos. Cumprindo aquilo que Jesus fala no Salmo 78, verso 2. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos.
Quando Jesus vem, ele é aquele que profetiza, que ensina através de comparações, de parábolas. Aliás, a Bíblia inteira é uma comparação. O Antigo Testamento era a sombra, o Novo Testamento é a realidade. Existe um paralelo entre a Antiga Aliança e a Nova Aliança. A gente chama isso de... Como é que é mesmo o nome? Me fugiu da memória. Tipo, antítipo, tipologia. É a tipologia. O Egito simboliza o mundo perdido, governado pelo inimigo das nossas almas. Canaã significa o lugar da presença de Deus, a terra prometida. A passagem pelo mar simboliza o batismo. A passagem pelo Rio Jordão simboliza a morte. A nossa morte é passada desse lado para o outro lado. Eu vou passar o rio. Tem uma canção lindíssima que os escravos norte-americanos cantavam nas plantações de algodão. Quando eu passar o rio, haverá paz no vale para mim. Desse lado do rio, nós passamos por todas as tribulações, problemas e dificuldades. São os 40 anos de deserto que nós temos que passar antes de chegar na terra prometida. Mas são tipologias que nos ajudam a entender. E aqui Jesus começa a usar textos tipológicos para ensinar o ensino do reino. E os próprios discípulos que com ele estavam não estavam entendendo. Mas Jesus está ensinando que a semente é semeada a todos, bondosamente. Deus não retém a mão de semear. Todos os dias Deus faz nascer o sol sobre justos e injustos, vir chuva sobre bons e maus. Deus é imparcial. Deus é imparcial. Nos versos 1 a 3, nos mostra Lucas que todos tinham oportunidade, as mulheres andavam com Jesus. Lucas, aliás, ele ressalta muito as mulheres e as crianças no seu evangelho. Os versos de número 4 e 5 nos mostra aqueles que estão na beira do caminho. Na verdade, eles não entram no caminho, que é Jesus. Eles ficam na beira do caminho. Eles ouvem, mas essa palavra nunca germina no seu coração. Eles não germinam. Paulo fala que o Deus desse século, em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 3 e 4, o Deus desse século, ele cega o entendimento para que essas pessoas não se convertam, não compreendam, não entendam e sejam salvos. Há uma distração, há algo que o inimigo está colocando ao alcance de todas as pessoas para que não entendam a palavra de Deus. Aliás, nós somos a geração do fast food, do controle remoto. Nós queremos tudo para ontem. Nós queremos tudo pronto. Há alguns anos eu já digo para minha esposa que nós vamos chegar a uma geração que não vai saber fazer fogo. Eu, quando criança, eu gostava de televisão, eu era viciado em televisão, eu já disse isso para vocês. E eu gostava de um seriado que passava, chamava Planeta dos Macacos. E quem tem mais de 50, que nem eu aqui, que atire a primeira pedra que não assistiu. E lá os seres humanos eram débeis, eram tapados, eles não sabiam ler, não sabiam nada. Os macacos sim, eles eram inteligentes. Eles usavam os seres humanos como escravos. E eu ficava pensando, eu pensava com os meus botões, né? Ficava lá, puxa, mas como é que o ser humano tão inteligente perdeu a sua capacidade de conhecer? E aí, olhando o que está acontecendo no mundo que nos cerca, eu estou chegando à conclusão de que eles profetizaram que ia acontecer isso mesmo. Há poucos dias, faz uns 10 dias, eu ouvi uma notícia de que
a grande maioria dos jovens hoje não está completando o ensino médio. É uma constatação triste em nosso país. Depois, no versículo 6, ele fala do terreno pedregoso. A semente nasceu, mas morreu, ela secou. Depois vem o terreno descuidado. Eles não morreram, mas também não produziram. E por último, o verso 8, o terreno cultivado. O que Jesus está falando aqui, que a palavra de Deus está sendo semeada, quer seja pelo jornal, pela televisão, pelos rádios, pelos meios de comunicação. Hoje você pode até usar alguns aplicativos para compartilhar a palavra de Deus. Então está sendo semeado, indistintamente, sem distinção alguma, bondosamente, a palavra de Deus está sendo semeada. Deus não é seletivo. É isso que Jesus está me ensinando aqui. Deus não é seletivo. Eu gostei de você, não gostei de você, aquele eu gostei. Esse eu não gostei, aquele eu gostei. Não, Deus não é seletivo. A semente foi semeada tanto na beira do caminho, quanto no meio das pedras, assim como no meio dos espinhos e na terra boa. Quando criança eu ficava imaginando, mas que semeador mais descuidado. Porque eu cresci na lavoura e nós fazíamos semeadura. E nós plantávamos porque a semente ela é preciosa, ela é caríssima. Nós plantávamos no lugar que nós tínhamos certeza de que nós iríamos colher. Mas Deus não. Deus semeia em todos os terrenos, em todos os corações. Por quê? O problema está no coração de quem ouve, não na semente que cai, não na mensagem que é pregada, mas no coração que recebe. É isso que Jesus nos ensina. No verso 8, no verso 11, ele fala que a palavra é a semente. É a semente que está sendo lançada em todo o tempo, em todos os lugares. Em terceiro lugar, Jesus ensina que Deus é imparcial para que julgue com justiça. Naquele dia, ninguém vai chegar lá no céu e dizer assim, eu recebi uma porção menor da semente. Não. A semente que salva, ela é lançada em todos os terrenos. Tanto na beira do caminho, assim como no meio das pedras, no meio dos espinhos e na terra boa. Deus é imparcial para que seja justo no seu julgar. A diferença, como nós falamos antes, está no coração de quem ouve. Está no meu, está no seu, está no coração de quem ouve. Essa é a diferença. Apocalipse capítulo 5, que nós cantamos agora há pouco, essa canção sobre isso. Do lado direito de quem estava sentado no trono, vi um livro escrito por dentro e por fora, bem selado com 7 selos. Vi também um anjo forte, clamando em alta voz, quem é digno de abrir o livro e de romper os seus selos? Mas no céu não havia ninguém, na terra não havia ninguém, nem debaixo da terra não havia ninguém que pudesse abrir o livro ou de olhar para ele. E eu chorava muito, pois ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse, não chores, pois o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper os seus 7 selos. Nisto vi em pé, entre o trono e os 4 seres viventes, no meio dos anciãos, um cordeiro que parecia estar morto, ou que parecia ter sido morto, é uma tradução possível, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Ele veio e pegou o livro da mão direita de quem estava sentado no trono, que é o Pai. Logo que pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheia de incenso, que são
as orações dos santos e cantavam um cântico novo, dizendo: Tu és digno de tomar o livro, de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. E os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e assim reinarão sobre a terra. Então olhei e também ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos seres viventes, e dos anciãos, cujo número era de milhares, de milhares, de milhões de milhões. Eles proclamavam em alta voz: o Cordeiro que foi morto é digno de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Também ouvi todas as criaturas que estão no céu, na terra, debaixo da terra, no mar e tudo que neles existem, dizendo ou dizerem: ao que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Os 4 seres viventes diziam: Amém. Os anciãos também se prostravam e adoravam. E eles cantavam um novo cântico, dizendo: Tu és digno de tomar o livro, de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação, e os constituíste reino de sacerdotes para Deus, e assim reinarão sobre a terra. Somos comprados por um alto preço. Pedro diz que não foi prata ou ouro o preço pago por nós, mas foi o sangue do Cordeiro de Deus, que nos garante a entrada ao trono celestial. A mensagem do Evangelho é única, tanto para os da beira do caminho, como para os que estão com o coração como pedras, ou entre os espinhos, ou ainda a terra boa. É a mesma mensagem. Não podemos pregar uma mensagem diferente dessa. É a única mensagem. Nós não podemos inventar. No quartel a gente recebia uma ordem, e a ordem principal é que nós não deixássemos de cumprir aquela ordem até a segunda ordem. Passassem dias, passassem-se meses, não importa. Cumpra aquilo que você recebeu como ordem. Nós não temos uma nova mensagem, uma roupagem nova. Nós não podemos mudar a palavra de Deus. Nós não podemos adequar a palavra de Deus à geração que hoje nos cerca. O que nós podemos fazer é: acorda, a geração que nos cerca. Acorda, porque o Deus da glória virá em breve para nos buscar. A mensagem do Senhor não mudou. Olha o versículo 18 de Lucas. Vede, pois, como ouvis. Porque a quem tiver, lhe será dado. E a quem não tiver, lhe será tirado até o que pensa ter. Olha o verso 21. Ele, porém, lhes respondeu: Minha mãe e meus irmãos são estes, que ouvem a palavra de Deus e obedecem a ela. A fé vem por ouvir. Romanos 10, versículo 17, Paulo fala assim: a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Essa é a única mensagem que nós temos para te dizer. Talvez você veio aqui pensando de ouvir uma solução de um problema específico. Deus vai te dar sabedoria para que você saiba como lidar com essa situação específica. Mas a mensagem pregada na igreja é uma só. Jesus é o Filho de Deus. Ele deu a sua vida por mim e por você naquela cruz. Ele não ficou no túmulo, ele ressuscitou.
ele está vivo, ele está sentado ao lado direito de Deus Pai. Ele é o Cordeiro que está diante do trono. É aquele que conquistou o direito de abrir o livro, de olhar para ele, de ler, de quebrar os seus selos e abrir as portas do céu para você entrar. É ele que nos comprou. O que estava escrito naquele livro, o que estava selado ali, o selo é uma garantia de que ninguém pode romper. Aquilo que não foi contado nem para os anjos, aquilo que não foi contado para os profetas, Deus revelou. Somos salvos pela graça dele. Maravilhosa graça, o sangue do Filho de Deus. Quando Jesus estava sendo preso, Pedro puxou da espada, ele cortou a orelha de um dos soldados do templo, o nome dele era Malco. E Jesus disse para Pedro, Pedro, você não sabe que se eu pedisse agora para o meu Pai, Ele mandaria 12 legiões de anjos, 72 mil anjos. Jesus esnobou o poder. Um anjo só, numa noite, matou 185 mil soldados assírios. O que 72 mil anjos poderia fazer naquela situação? Eu creio que os anjos estavam assim, Jesus, manda uma palavra, dá só um sinal, que a gente vai cair matando. Mas Jesus sabia que a única forma de você e eu entrarmos naquele céu maravilhoso, quando João viu povos de todas as tribos, línguas, povos, nações, diante do Cordeiro, diante de Deus, contemplando a beleza de Deus. É como o poeta sacro diz no Salmo, eu quero ver a beleza da tua santidade. Um dia nos teus átrios vale mais do que 1000 em qualquer outro lugar. Mais do que 1000 em qualquer outro lugar. Uma coisa eu peço ao Senhor, Davi disse, e a buscarei. De todos os dias estar na casa do Senhor. E você pode. A casa do Senhor não é esse prédio. A casa em que Ele quis habitar é você. Então, quando você entra no seu quarto, quando você fecha a sua porta, você dobra seu joelho, Ele está presente. Jesus diz, o teu Pai que está em secreto vai te recompensar, Ele vai te ouvir. Nesse texto nós vemos que aqueles anciãos, eles estavam derramando aquelas taças de incenso. O incenso é um perfume agradável. E quando esse perfume era derramado na presença de Deus, ele diz que esse incenso eram as orações do povo de Deus. Então quando você está orando, você está enchendo o céu de incenso. E Deus se agrada em salvar. Ele resiste ao soberbo, aquele que acha que não precisa de Deus, aquele que acha que pela sua própria força, pela sua própria sabedoria, vai conseguir vencer. Todos têm a oportunidade de ouvir. Os da beira do caminho, os da pedra, os do meio do espinho e da terra boa. Todos têm a oportunidade de ouvir. E se tem algum surdo aqui, está curado, em nome de Jesus, para você ouvir a palavra de Deus. E se não for curado, a gente acha alguém que faz Libras, para você entender. Porque todos precisam ouvir o amor de Deus. Amém? Quem são os da beira do caminho? São aqueles que o diabo impede que creiam. São problemas espirituais. Problemas espirituais. São pessoas que já estão com o coração endurecido, eles não querem ouvir falar de Deus. Alguns acreditam que pela sua própria capacidade acadêmica, eles têm condições de chegar a Deus por seus próprios esforços. Aqueles que estão entre as pedras, o problema está no coração. A palavra fala sobre escândalo nesse texto. Escândalos são armadilhas. Por causa da perseguição da palavra de Deus, logo abandonam o caminho. Creem só por um tempo. E se afastam, se perdem, morrem.
Eu creio que alguns precisavam ter uma aula com Jesus para entender como é que segue o processo de salvação. Terceiro, é aquele que está entre os espinhos. O problema é externo. O problema está no cuidado da vida. Não amadurece. O texto diz, seguindo o seu caminho. Tanto a King James, quanto a século XXI, assim como a NVI traduzem dessa maneira, seguindo o seu caminho. É essa palavra grega que está lá. Porelomai. E o que significa essa palavra porelomai? Conduzir, transportar, transferir, persistir na jornada iniciada, continuar a própria jornada, partir desta vida, seguir alguém, isto é, tornar-se seu adepto, achar o caminho ou ordenar a própria vida. É aqueles que querem dirigir sua própria vida. Tem mais o que fazer do que ficar lendo a palavra de Deus, do que ir num culto ouvir a palavra de Deus, do que fazer um estudo bíblico da palavra de Deus. Eu tenho mais o que fazer. Mas gasta 2 horas sentado à frente de um Facebook, só passando aquelas imagens. E quando ele inicia de novo, já tem trocentas mensagens novas ali, e ele quer ver todas. Ele não tem tempo para ouvir a palavra de Deus, mas ele gasta tempo num boteco, conversando conversa que ninguém paga, porque a conversa é fiada. Era uma piada. A parte que caiu entre os espinhos são os que ouviram e, seguindo o seu caminho, são sufocados pelas preocupações, riquezas, prazeres desta vida. São 3 coisas que Jesus alerta aqui. Preocupações. Onde é que estão as preocupações? Na empresa? Nas dívidas? Nas contas para pagar? Riquezas. Bem-aventurado os pobres, porque se ele sair de casa e esqueceu a porta sem trancar, talvez ele volte a ter uma bicicleta lá. O cara entra lá e diz assim, tadinho desse aqui, deixa eu deixar pelo menos um presente para ele aqui. Prazeres desta vida. Tem gente que passa a noite inteira acordado num local. Mas se a gente chamar a mesma pessoa, para passar uma noite inteira de oração e meditando na palavra de Deus, compartilhando, está muito cansado. Muito cansado. Galatas 6:9 nos diz, e não nos cansemos de fazer o bem, pois se não desistirmos, colheremos no tempo certo. É o mesmo que Jesus diz. Aquele que caiu na terra boa, ele vai produzir com perseverança. Ele não vai produzir só uma vez, ele vai produzir, e vai produzir, e vai produzir, e vai produzir, sempre na estação certa. Lucas 21:34, Jesus tem a mesma preocupação e fala dessas mesmas coisas. Ele diz, cuidai de vós mesmos, não aconteça que o vosso coração se encha de devassidão, embriaguez e preocupações da vida. 3 coisas de novo, com uma nuance um pouquinho diferente, mas com os mesmos significados. E aquele dia vos surpreenda como uma armadilha. A NVI traduz da seguinte forma, tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem, bebedeira, ansiedade da vida. E aquele dia venha sobre vocês inesperadamente. E aí resta uma pergunta, como é que está o nosso coração? Será que tem espaço para a semente da palavra de Deus nascer, crescer e produzir fruto? Ou será que a semente da palavra de Deus vai ter que fazer concorrência desleal com espinhos que sufocam, tiram a sua seiva? Eu não sei, você, porque cada um de nós tem que cuidar do seu próprio coração. Eu não posso cuidar do seu. Eu posso só alertar você. Eu tenho que cuidar do meu coração. Jesus diz, cuide de você mesmo. O que eu posso fazer é alertar. O que a igreja pode fazer é alertar. Então eu queria convidar você, diante desse desafio, dessa palavra que Jesus traz para mim e para você, como é que é o nosso coração? É um coração beira do caminho?
a gente nunca entra no caminho? Nosso coração segue o seu próprio caminho? Preocupações dessa vida. Eu não estou dizendo que é desonesto você se preocupar e trabalhar. Não. Jesus disse que alguém tinha comprado 5 juntas de boi, aumentou a sua renda, mas ele não quis ir nas bodas. Outro comprou um terreno. É errado comprar terreno? Que bênção! Mas não pode tomar o lugar do reino celestial. Outro disse, eu me casei, não posso ir porque eu acabei de me casar, estou de lua de mel. Será que os prazeres que este mundo oferece podem ser comparados com os prazeres que nós teremos com Deus? C.S. Lewis, um escritor cristão que se converteu, certa vez ele escreveu que no dia que a gente chegar lá no céu, a gente daria tudo para ter pecado um pecado a menos. Eu creio que aquilo que a Bíblia diz é a verdade. Eu creio que o que Jesus disse é a verdade. Eu larguei tudo para seguir. Talvez você não precisa fazer o mesmo que eu, mas você pode dedicar pelo menos mais meia hora, talvez por semana, quem sabe meia hora por dia, para orar, para buscar a palavra de Deus, para ler a palavra de Deus, para compreender o amor de Deus por você. Paulo diz, então, em Cristo nós vamos compreender a altura, a profundidade do amor de Deus que está em Cristo. E ele ora por isso. E eu quero orar por isso também. Se coloque de pé, queremos orar. Estamos caminhando para o final deste culto. Mas eu quero pedir a você encarecidamente, pense sobre estas comparações que Jesus faz aqui. De uma forma bem simples, eu procurei compartilhar com vocês o que eu aprendi destas parábolas e deste exemplo que Jesus traz. Talvez você possa dizer, mas é uma mensagem muito simples, eu estava esperando uma mensagem assim de outro mundo, não sei, algo que me encantasse. Eu peço perdão, mas não temos outra mensagem para dizer para você. Não há algo novo. É aquilo que Jesus anunciou. Já no Salmo 78, verso 2. Eu vou proclamar coisas antigas. Deus continua sendo o mesmo. Ontem, hoje, eternamente. A mensagem da salvação continua a mesma. Não pode ser mudada. Não temos direito de alterar. Coloque seu coração diante de Deus nesta hora. Pai, Tua palavra foi pregada e eu me esforcei para trazê-la ao coração dos meus irmãos da maneira mais simples que eu pude trazer, de uma maneira muito simples. Eu sei que não é a eloquência, a sabedoria humana que vai convencer alguém de amar o Senhor. Mas é o Teu amor derramado em Cristo Jesus, em nossos corações, pelo Espírito Santo, que nos leva a amar o Senhor. É o poder do Senhor que nos convence e nos traz aos pés da cruz e a receber Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Senhor, Tu tens um compromisso com a Tua palavra e não com a palavra dos homens. E ela nos diz que a Tua palavra é viva e é eficaz. Por isso, confiado na Tua palavra, Senhor, quero me unir com os meus irmãos para que a minha vida seja tocada, transformada, que eu continue sendo resgatado, assim como aquela mulher que dentro de casa acendeu a lâmpada, varreu a casa para encontrar a dracma perdida. Que os valores da vida de cada um de nós seja resgatado, que haja uma restauração completa na vida, na família dos meus irmãos. Pai, eu oro pela restauração na vida deles, em nome de Jesus, que eles possam viver a plenitude do que o Senhor prometeu para eles, se eles confiarem no Senhor como seu pastor,